Oração, ação. Muito boa tarde, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos numa edição redonda, edição 550, nosso encontro 550. É muito prazeroso não apenas começar um caminho importante, mas continuar num caminho importante. Quero parabenizar todos os envolvidos, que a gente nem sabe, nem suspeita conscientemente de todos os que podem estar envolvidos numa iniciativa como essa. Sabemos aqui entre nós, especialmente aqueles que se manifestam, aqueles que fazem comentários, entre os que assistem, entre os que visualizam, nós não sabemos quantos assistem até o fim, quantos não dão curtidas. E eu acho muito interessante viver nesse mistério, porque ainda bem nós não somos da geração em que valemos, ou que mesmo as nossas postagens valem de acordo com as curtidas, de acordo com as visualizações. Partilhamos, acho que tanto eu quanto vocês, a visão da qualidade. Claro que estimulamos as pessoas a compartilharem, a comentarem sobre esse nosso espaço. Mas se tivessem 200 pessoas vendo ao vivo, ao mesmo tempo seria um prazer, seria uma satisfação estar atendendo de alguma forma aos anseios de muitas pessoas, mas não diminuiria a importância de seguirmos nesse caminho. Não nos faria atender aos pedidos, atender aos formatos, subverter a proposta para ter ainda mais curtidas, ainda mais visualizações. É muito bom que nós estejamos juntos pelo conteúdo. Se você quiser, manifeste a sua observação, a sua colocação e mesmo a sua crítica e a sua sugestão, porque todas elas serão muito bem-vindas. Mas claro que o nosso espaço, o valor do nosso espaço não depende de agradar, não depende do que tanto interessa à vaidade que nós temos, mas que buscamos controlar como um cavaleiro precisa controlar o seu cavalo. Que assim seja, que continuemos nesse nosso espaço, trilhando o caminho do conhecimento e do autoconhecimento em correspondência, porque tudo que nós conhecemos em nós pode ser extrapolado para os outros, para o universo, e tudo que nós conhecemos para o universo pode ser base para uma autorreflexão. Assim como as leis da matéria estabelecem uma correspondência para as leis do espírito. Por exemplo, a lei de inércia. Se algo apresenta um certo movimento ou uma ausência de movimento, tende a continuar dessa forma. A lei de transformação.
A cada ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário à primeira lei da física. Elas têm uma aplicabilidade no território do espírito fantástica, o que simboliza demais essa correspondência entre o macro e o micro, o interno e o externo, a matéria e o espírito. Vamos nessa então? Hoje estamos nas questões 88 e 88A de O Livro dos Espíritos. Na parte 2, a segunda parte, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Essa segunda parte tem, já passamos por ele, o subitem inicial Origem e Natureza dos Espíritos, e agora já passamos também pelo Mundo Normal Primitivo, e agora estamos em Forma e Onipresença dos Espíritos. Vamos primeiro discutir e conversar hoje sobre a forma e depois outros assuntos seguirão. É muito interessante essa questão da forma do espírito. Diferentes concepções espiritualistas, todas convergem para a existência de um ou vários corpos espirituais. Paulo de Tarso fala que assim como temos um corpo físico, temos também um corpo espiritual. No Oriente se fala em diversos corpos: corpo mental, abstrato, corpo mental concreto, o corpo físico, o corpo etérico ou psicossoma. São muitos os corpos espirituais, de acordo com a concepção no Espiritismo. Nós temos 3 corpos apontados de forma mais clara, apesar de que em André Luiz se fala também de corpo mental. O corpo físico, o duplo etérico e o perispírito, que é o nome que o corpo espiritual ou psicossoma recebe dentro do Espiritismo. Esses 3 corpos, esses 7 corpos, esse corpo espiritual que nos reveste após a morte, nos leva a uma intrigante questão que Allan Kardec faz aqui aos espíritos. Aliás, o Livro dos Espíritos é fantástico exatamente por isso. Aquelas questões mais profundas, mais intrigantes que qualquer estudante espiritual faz, a começar pela primeira, a questão número 1 é: que é Deus? Allan Kardec não perde a oportunidade e faz aos espíritos de luz que ele teve oportunidade de entrevistar. Hoje, a pergunta 88 diz assim: os espíritos possuem uma forma determinada, limitada e constante? Vejam só. E a resposta vem da seguinte forma: para a visão dos homens, não. Para a nossa visão, sim. Se quiserem, o espírito é uma chama, um clarão, ou uma centelha divina, uma centelha etérea, melhor dizendo. Olha que precioso, que preciosa essa resposta. Em primeiro lugar, reafirma informações trazidas anteriormente, que nós não temos apenas os sentidos físicos a nos ligarem com a realidade exterior. Então existe uma realidade exterior, existe uma realidade interior a todas as criaturas. E como ligação do exterior ao interior,
temos os sentidos físicos, os 5 sentidos. Olfato, visão, audição, paladar, tato. Esses são os mecanismos através dos quais nós apreendemos aquilo que acontece fora. Mas não tudo o que acontece fora. Lá atrás, nas primeiras questões, quando Kardec perguntava sobre Deus, se nós podemos ter contato, ver a Deus, a resposta foi que não, que falta-nos um sentido. Por todos os tempos, muito antes do Espiritismo, já se falava dos sentidos espirituais, os clarividentes, depois em alguns lugares chamados simplesmente de videntes, de uma forma inadequada, porque videntes somos todos nós que possuímos olhos em condições de apreender a luz, mas clarividentes são aqueles que vêm para além do que a luz determina. Vêm para além dessa dimensão material. Alcançam pela clarividência a dimensão espiritual. Isso quer dizer que, correspondente a uma visão material, existe uma visão espiritual. E assim a audição também. E assim o tato também. E assim o olfato também. É muito notável como algumas pessoas que privaram da companhia de Chico Xavier falam de um perfume, muitas vezes forte, que exalava de Chico Xavier. É muito comum que as pessoas ouçam intervenções espirituais. Mesmo o toque, muitos são tocados, muitos sentem ser tocados e olham à sua volta e não tem ninguém captado pelos seus olhos. Então, os sentidos todos têm uma correspondência de sentidos espirituais. E isso aqui fica subentendido quando os espíritos respondem a Kardec: para a visão dos homens, os espíritos não possuem uma forma determinada, limitada e constante. Mas para a nossa visão, a visão dos espíritos desenvolvidos, dos espíritos evoluídos, sim. Eles são como uma luz, que é o que se depreende das 3 comparações feitas pelos espíritos ao falarem da forma dos espíritos. O espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. A nossa evolução será também uma evolução de sentidos, de sensibilidades, de capacidades. Fantástico, não é? Depois vem a questão 88A, em que Kardec pergunta assim, num desdobramento da 88. Essa chama ou centelha etérea tem cor? Quer saber Allan Kardec. Para a visão dos homens, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com o maior grau ou o menor grau de pureza do espírito. Nenhum brilho ou muito brilho podemos ter nós. E aqui torna-se preciosa a passagem do Evangelho em que Jesus nos estimula da seguinte forma: brilhe a vossa luz.
entre os estímulos diretos que Jesus passa à humanidade, como alegrai-vos, coragem. Em diversos momentos Jesus nos estimula e também brilhe a vossa luz. Evoluir, crescer, expandir-se é fazer brilhar a luz que habita o fundo de todos nós. Interessante, não é? Nessa tarefa do autoconhecimento é muito profundo, muito necessário esse estudo de hoje. E no comentário de Kardec, nós lemos assim: os homens e mulheres tidos como santos são representados com uma chama, um halo ou uma estrela na fronte. O halo é conhecido como auréola, assim como o brilho à volta de todo o corpo espiritual de um espírito é chamado de aura. Só na cabeça, auréola, no corpo todo, aura. E aqui, Kardec lembra que os santos são representados com uma chama, um halo ou uma estrela na fronte. Não por acaso, aqui, pela revelação oriental, todos nós possuímos um chakra. E o brilho na testa, descrito em diferentes culturas, por homens santos, por homens mais elevados, por gurus, é exatamente o brilho desse chakra, que é representado em alguns santos na Idade Média como uma estrela. Não é interessante? E continua Kardec no seu comentário: é um símbolo que lembra a essência da natureza dos espíritos e a sua evolução. A essência da natureza dos espíritos, como revelado na questão 88, é uma chama, um clarão, uma centelha. E continua no comentário, finalizando: colocam-na no alto da cabeça porque aí está a sede da inteligência. Muito interessante, né? Então, na nossa trajetória do autoconhecimento, do exterior para o interior, do material para o espiritual, percebemos que nós vamos avançar gradativamente. Como um arqueólogo, numa região de ocupação muito antiga, quanto mais ele cava, mais acesso ele tem a civilizações mais antigas. Nós também. Só a superficialidade faz com que acreditemos que somos homens ou mulheres, brancos ou pretos, ricos ou pobres, brasileiros ou estrangeiros. É muita superficialidade acreditar nisso. E mais primitivismo ainda, por causa dessa crença, desse apego, dessa identificação com o que é apenas um corpo e o mais externo de todos esses corpos, nós pratiquemos o racismo, o sexismo, a luta de classes. A luta entre as nações. Por que é muito primitivismo fazer isso? Porque é uma luta por uma bandeira que não existe. O espírito não é de um sexo, o espírito não é de uma cor, o espírito não é de uma nacionalidade. Matarmos-nos por isso é uma tragédia do primitivismo, que vai acabar na Terra. Não porque os seres vão
se iluminar de uma hora para outra, isso não existe. Mas porque aqueles que ainda se mantiverem apegados à forma, apegados à superficialidade, serão exilados para planetas onde todos os seres são igualmente primitivos, onde esses seres exilados da Terra para planetas primitivos terão a oportunidade de reiniciar a sua trajetória evolutiva. Não é o inferno, não é sequer o purgatório, é apenas Deus dando infinitas oportunidades para cada uma de suas criaturas. O que é completamente condizente com a generosidade do amor perfeito, não é? Muito bom. Hoje tivemos então esse contato com o que acontecerá quando largarmos sucessivamente todos os corpos. Há uma primeira morte do corpo material. Quando morre o corpo material, o duplo etérico também se desfaz. É um corpo energético. E nós, olhando para nós mesmos, veremos nossos braços, nossas pernas, mas já não é mais o corpo físico. É apenas o corpo espiritual, matriz do corpo físico, que na forma se espelham uns aos outros através da mente, porque é a mente que dá forma ao corpo espiritual. E nós, com o nosso condicionamento mental pela matéria, simplesmente não conseguimos olhar para nós mesmos e ver outra coisa, outra forma, outro corpo além do corpo material. Então, a nossa mente, estando condicionada, condiciona também o corpo espiritual a ter a mesma forma que possuíamos quando encarnados na Terra. Mas, na nossa evolução, como um foguete que vai soltando partes e fica apenas a cápsula que chega, no nosso caso, à Lua, cápsula que contém os seres humanos, o princípio inteligente de todo foguete, nós também despiremos, nós tiraremos, abandonaremos os nossos corpos conforme evoluirmos, até ficar apenas o princípio inteligente do ser, que é o espírito, e que nós aprendemos hoje é uma luz. É uma luz para os espíritos mais evoluídos, mas será visto como uma sombra, como algo apagado, sem luz, no caso dos espíritos involuídos, dos espíritos primitivos, dos espíritos violentos. Quem sou eu? É a nossa grande pergunta. Hoje avançamos um pouco mais na nossa compreensão, entendendo a apresentação, as vestimentas, um pouco das vestimentas que recobrem o espírito e o que é o espírito quando descoberto, desenvolvido de todas essas vestimentas. Um prazer grande estar aprendendo juntos, muito bom trocarmos aqui esse entendimento sobre as diferentes roupagens das quais os espíritos se revestem. Gugu Souza saúda a mim e a todos por mais esse dia de aprendizado. Que esses ensinamentos continuem expandindo a nossa compreensão, não é, Gugu? A respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo. Assim seja. Simone Magalhães,
João Charles, Guacimara, fazendo contato, chamando amigos. Façam isso vocês também. Lembrem-se de amigos, tanto para que esse brilho alcançado transborde para esses amigos, quanto que eles possam também partilhar conosco desses nossos momentos. João Charles, muito boa noite. Guacimara, chamando amigos por duas postagens aqui, 2 comentários. Muito feliz por caminharmos juntos. Compartilhem, comentem, expandam os seus estudos, que vocês se sintam estimulados a conhecerem cada vez mais as leis de Deus, as leis do universo, e a conhecerem a si mesmos, uma individualização dos princípios universais. Grande abraço, prazer aprendermos juntos, e amanhã continuaremos a nossa trajetória, o nosso estudo. Paz e bem para todos vocês.